Hoje vamos explorar uma filosofia que tem ajudado as pessoas a viverem uma vida plena, com resiliência, diante os desafios da vida. Estamos falando do estoicismo. Você já ouviu falar? Hoje nós vamos mergulhar na série Os Princípios da Filosofia Estoica. Eu sou o Dredd, criador da Academia do Estoicismo, que é um centro de treinamento e desenvolvimento de pessoas, líderes e negócios, pautada nas virtudes cardeais do estoicismo, para te ajudar a parar de mascarar uma vida medíocre com resultados acima da média. Eu criei a metodologia chamada treinamento estoico, que já treinou mais de 50 mil pessoas, pautados nos princípios e exercícios do estoicismo, só que de uma forma prática no dia a dia. O estoicismo é uma escola filosófica que surgiu na Grécia Antiga no século III a.C. Seu fundador, chamado Zenão de Cítio, era um mercador e estava com seu barco, com seu navio, quando sofreu um naufrágio e perdeu absolutamente tudo em Atenas, na Grécia. E aí ele, meio desolado, sem saber o que fazer, olhou para frente, viu uma biblioteca na sua frente, andou até essa biblioteca e viu uma pessoa lendo e falando de uma forma diferente, erudita, que chamava atenção. E ele ficou ouvindo aquilo e ele ficou encantado com aquelas palavras. E ele foi perguntar para aquele cidadão o que era aquilo. E ele falou que era filosofia e Zenão perguntou, com quem que eu posso aprender isso? E aí aquela pessoa indicou algumas pessoas que ensinavam filosofia naquela época e ele começou a estudar. Ele bebeu em várias fontes antes de criar o estoicismo. E o estoicismo tem esse nome porque eles se encontravam para praticar e falar sobre a sua filosofia num lugar que chamava Stoa. Stoa é tipo um pórtico, é como se fosse uma galeria onde eles se encontravam. Então, era lá que eles praticavam a filosofia dentro da Stoa, por isso que chama estoicismo. O grande diferencial da escola filosófica do estoicismo é que é uma filosofia prática do dia a dia, que tem como palavra central treinar. Treinar a nossa capacidade de enxergar as coisas como elas são, treinar as nossas impressões, treinar as nossas emoções e comportamentos, para que a gente possa viver um bom fluxo de vida, desenvolver a capacidade prática de lidar com questões como a morte de um ente querido, a perda dos bens materiais e viver um bom fluxo de vida, independente do que aconteça fora da gente. Os estoicos acreditavam em 3 princípios básicos. Primeiro chama dicotomia de controle, o segundo chama o princípio da aceitação e o terceiro, viver de acordo com a natureza. E agora eu vou explicar para vocês do que se trata cada um deles. As coisas, algumas estão sob nosso controle e outras não estão. Saber a diferença entre esses dois vai resultar em uma vida mais tranquila, sem sofrimento e perturbações. Isso chama dicotomia de controle. A gente tem que dividir as coisas em 3 colunas. A primeira coluna é o que é realmente bom na vida. A segunda coluna é o que há de realmente de mal, de ruim na vida. E a terceira coluna é o que é indiferente, que não é nem bom, não ruim. Então o estoicismo acredita que a única coisa boa na vida são as virtudes, sabedoria, coragem, justiça e temperança. A gente vai abordar cada uma delas nos próximos vídeos aqui no canal. E tudo que leva a elas. Então, as virtudes e tudo que leva a ela é o que realmente há de bom na vida e é o que a gente deve perseguir. O que tem de mal no mundo são os vícios cardeais, que é a ignorância, o medo, a injustiça e o descontrole físico e mental. Então, isso é o que há de realmente ruim e tudo que leva a ele também é ruim. E a gente tem o que é indiferente. O que é indiferente é todo o resto, como saúde, dinheiro, status e poder. E o que é indiferente? É literalmente o que não é nem bom nem ruim. Ele apenas é. Pelo fato dele não depender única e exclusivamente da gente, a gente deve tratá-lo como indiferente. Ou seja, não depende única e exclusivamente de mim ser bilionário, certo? Então, eu posso até ter vontade de ter dinheiro,
mas eu tenho que ter clareza de que isso não depende só de mim. E o meu foco tem que ser em construir virtudes. E se por acaso, se der, eu me tornar milionário, tá tudo certo. Mas se eu não me tornar milionário, as virtudes são o verdadeiro bem, ok? Indiferente, porque não depende única e exclusivamente de mim e é uma coisa neutra. Você deve conhecer gente com muito dinheiro, e é gente fina, e gente com muito dinheiro, que é um escroto, um trouxa, uma pessoa ruim, né? Então, essas coisas são neutras. O que é bom ou ruim são os vícios e as virtudes. Então, nós devemos construir virtudes, combater vícios e lidar com as coisas indiferentes como indiferença. O segundo princípio é o princípio da aceitação, né? Que é aceitar rapidamente aquilo que não está sob nosso controle, aquilo que a gente não pode fazer nada sobre sem sofrer. E o princípio da aceitação, ele parte da ideia de que a gente não sabe se algo é verdadeiramente bom ou ruim na nossa vida. A gente não conhece os desdobramentos daquilo ao longo do tempo. Provavelmente você já passou em alguma coisa na sua vida que você achou que era a pior coisa que pode acontecer, mas no fim, aquilo serviu para te tornar a sua melhor versão ou levou você para um lugar melhor ainda. Não já aconteceu isso? Pois é, a gente não conhece os eventos ao longo do tempo para saber se algo é realmente bom ou realmente ruim. E a gente precisa desenvolver a capacidade de aceitar aquilo que eu não posso mudar imediatamente. A diferença da aceitação e passividade é a seguinte: você pode fazer alguma coisa para mudar uma situação? Então mude. Se você não pode, não fique brigando com ela. Simplesmente aceite que aquilo é daquela forma, sem sofrimento, sem apego. Não queira que as coisas aconteçam como você quer. Queira que elas aconteçam como já acontecem, que a sua vida terá um curso sereno. Essa frase é de Epíteto. Também vai ter um vídeo no canal falando sobre os grandes mestres do estoicismo e contando a história de cada um. Epíteto está dizendo sobre viver de acordo com a natureza. E o que quer dizer viver de acordo com a natureza? Está relacionado às nossas escolhas racionais e à nossa capacidade de não ser impulsivo, não ser reativo e doutrinar os nossos desejos e as nossas repulsas. Viver de acordo com a natureza é fluir com aquilo que a natureza nos dá e aquilo que a natureza nos tira e entender que a forma de eu não me frustrar com nada é eu aceitar tudo que a vida me oferece e tudo que a vida me tira. Vamos para a parte mais importante do estoicismo, que é a prática, né? Se você quiser fazer uma pegadinha com algum amigo seu metido a estoico, você pode falar para ele assim: você já leu algum livro dos estoicos? Se ele falar que sim, aí você fala assim: engraçado, porque os estoicos não escreveram nenhum livro. É exatamente isso. Os maiores nomes que a gente conhece do estoicismo atual, como Sêneca, Marco Aurélio e Epíteto, não escreveram nenhum livro. Embora algum conteúdo produzido por eles se transformou em livro, nenhum deles escreveu livro. Sêneca é conhecido por suas cartas aos seus amigos e familiares, com um cunho totalmente terapêutico, ajudando eles a lidar com sofrimentos e com problemas na vida, nos negócios, na família. Marco Aurélio, o maior livro conhecido, um dos maiores livros do estoicismo, chama Meditações, que não é um livro, é um diário, onde Marco Aurélio fazia anotações para se lembrar e se corrigir através do seu diário. E Epíteto, o que a gente tem de material produzido são aulas e palestras que ele deu, que alguns dos seus alunos anotaram e transformaram isso em material. Isso indica uma coisa muito importante para a gente. Estoicismo é sobre fazer, não é sobre falar, não é sobre aprender. A gente vive um momento onde muita gente fala sobre estoicismo porque está em evidência, mas as pessoas se apegam a frases de efeito e a um ou dois livros que leram e se desapegam ao princípio fundamental do estoicismo, que é treinar, que é colocar em prática. Então agora eu vou compartilhar com vocês 3 práticas para você começar a se tornar um aspirante a estoico e experimentar o benefício de viver essa filosofia. Comece amanhã dizendo a ti mesmo: hoje eu me encontrarei com um homem intrometido, um ingrato, um arrogante, um enganador, um invejoso, um antissocial. Todas essas coisas
acontecem a eles por causa da sua ignorância em relação ao que é bom e o que é mal. Essa frase, esse trecho é de Marco Aurélio, que está em suas Meditações, e ele levanta para a gente a importância da primeira prática estoica, que é uma rotina matinal. E ele está dizendo aqui para a gente basicamente se preparar para o dia. Se você sabe que todo dia você vai encontrar um mentiroso, um ignorante, um agressivo, como é que isso ainda te surpreende? Isso acontece porque você começa o seu dia de qualquer jeito. Coloca 12 mil sonecas, levanta atrasado, mastiga qualquer coisa, pega trânsito, chega atrasado no trabalho, toma comida de rabo do chefe. E aí você entra no dia, é entrado no dia totalmente reativo. E o Marco Aurélio ele traz uma coisa muito importante. A gente precisa ter a primeira reunião do dia com a gente, porque a gente precisa ser o nosso maior compromisso, a nossa evolução pessoal, espiritual e mental precisa ser a nossa prioridade. Então eu preciso começar o dia com uma preparação, com uma rotina matinal, que é você fazer um conjunto de coisas, que pode ser o banho gelado, que eu vou falar mais disso mais para frente, um conjunto de exercícios de mobilidade, um exercício de respiração e escrever uma intenção para o dia, já vai te ajudar nesse quesito. A segunda prática, que está muito conectada com uma das coisas mais faladas e necessárias no momento, é sobre a saúde mental e a importância da gente ter um momento de paz e tranquilidade. Eu estou falando da meditação estoica. Aqui basicamente é você sentar num lugar tranquilo e confortável. Você pode colocar uma música instrumental ou não colocar nada e apenas ficar em silêncio e observar os seus pensamentos e perceber que você não é os seus pensamentos são fruto da sua mente, e você cultivar ali o autoconhecimento, cultivar ali a tranquilidade e cultivar ali a paz, porque isso vai te ajudar a lidar com o estresse, lidar com os desafios da vida de uma maneira mais tranquila, enxergando fora desse barulho que o mundo gera na gente. Todas as noites eu sou juiz e réu do meu próprio tribunal. Eu me absolvo das minhas condenações com a promessa de fazer melhor no dia seguinte. Essa é uma passagem minha que está no meu livro Atleta Estoico, que é um programa de treinamento para te ajudar a tornar sua mente imperturbável. E aqui a gente está falando sobre a terceira prática estoica, que é o diário noturno. E é muito importante você ter um diário. Todos os estoicos e todas as linhas filosóficas antigas apontam para o benefício terapêutico, que é você escrever seus sentimentos e seus pensamentos, mas os estoicos eles ainda indicavam que a gente fizesse isso antes de dormir, respondendo a 3 perguntas. Primeiro, o que foi bom no dia de hoje? Segundo, o que eu posso fazer melhor? Terceiro, o que falta para eu atingir a excelência como ser humano? Bom, melhor, excelente. Respondendo essas 3 perguntas antes de dormir, eu faço um auto-feedback em relação às minhas condutas e comportamentos, e assim eu vou melhorando um pouquinho todos os dias. Talvez você tenha percebido que o estoicismo virou meio que uma filosofia de aeroporto, né? São aqueles livros de autoajuda e nada contra isso, né? Mas tem um apelo muito grande a alguns conceitos e ficou meio... perdeu sentido, né? E algumas pessoas começam a ter o pé atrás, né? Por que o estoicismo está em evidência ser uma filosofia de mais de 2.000 anos atrás? Quando ela surgiu na Grécia, ela surgiu num momento de crise de virtudes e valores na Grécia Antiga. Os valores estavam corrompidos, as pessoas estavam agindo com injustiça, com ignorância, com medo, com descontrole. O estoicismo veio como um antídoto, veio como uma terapia, uma medicação, um tratamento para a sociedade, para as pessoas entenderem que o caminho é trabalhar construindo a sua excelência, buscar aflorar o que você tem de divino, o que você tem de belo dentro de você, e isso é o que verdadeiramente importa, viver uma vida nesses moldes. Tanto é que os estoicos, eles tinham como ideal, como sábio, Sócrates. Eu vou trazer um episódio só sobre Sócrates também, e sobre Hércules. Os 12 trabalhos de Hércules falam sobre uma pessoa com defeito que trabalha nela mesma, e aí ela se torna um ser divino, que é o que o estoicismo apresenta para a gente.
E o que nós vivemos hoje? Com todos esses problemas, burnout, ansiedade, sobrepeso, sedentarismo, uma pandemia de saúde mental. Nós vivemos um momento que as pessoas trocaram os pés pelas mãos, as coisas são mais importantes que as pessoas, e a gente vive uma crise de valores e de princípios. E é justamente por isso que o estoicismo está à tona, e essa é minha missão de levar o estoicismo de forma verdadeira, prática e aplicável, não de um teórico, mas de um aspirante a estoico que aplica o estoicismo todo dia na sua vida, teve a sua vida transformada e agora está trazendo isso para o máximo de pessoas possível. Agora me diz aqui, o que você achou do estoicismo? Você está pronto, você está pronta para aprender os princípios e práticas dessa filosofia que perdura há mais de 2.500 anos, ajudando as pessoas a viverem um bom fluxo de vida? Esse é o primeiro vídeo da série Princípios e esse canal aqui vai se tornar uma verdadeira universidade do estoicismo para te formar e para te ajudar a viver e ser uma pessoa melhor. Então já curte esse vídeo, já me segue aqui, se inscreve no canal se você não está inscrito. E se você quiser acessar o material de apoio desse vídeo em PDF, clica no link aqui embaixo, que é o meu WhatsApp, me manda uma mensagem lá, que eu vou te entregar esse material. Espero você no próximo vídeo. A vida é um treino. Tamo junto.